Olá, tudo bem? Eu já fiz aqui no canal alguns vídeos abordando temas que dizem respeito ao assunto perito judicial. Já falei de como se dá o cadastro nos tribunais estaduais e nos tribunais regionais federais, também nos tribunais regionais do trabalho. Falei também ainda sobre a responsabilidade civil do perito. Bom, depois que eu fiz esses vídeos, alguns profissionais, e principalmente os técnicos industriais, têm me procurado para saber um pouco mais sobre a atuação do perito nos tribunais e dos assistentes técnicos nos tribunais. Por isso eu resolvi gravar uma série de vídeos contendo temas referentes a este assunto, os quais eu pretendo deixá-los bem organizados em uma playlist aqui no canal, e daí é só você acessar a playlist e procurar pelo perito judicial. E dentro dessa playlist você vai encontrar alguns vídeos sobre este assunto, ok? Então, dando continuidade aqui a esse projeto, vamos ao tema de hoje. Vamos falar hoje sobre as diferenças na atuação do perito judicial e do assistente técnico no âmbito do processo judicial. Quais são as previsões legais para cada um deles, quais as principais características da prática forense de um e de outro, porque tem suas diferenças, quem é que nomeia, quem é que indica, quem é que paga os honorários e assim por diante. Antes de continuar, eu peço a você que deixe o seu like no final desse vídeo. Se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva e aciona aí o sininho para você receber notificações sempre que eu trouxer vídeos novos aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Quais as principais diferenças na atuação profissional quando eu sou perito judicial, nomeado pelo juiz, e quando eu sou assistente técnico indicado por uma das partes? Bem, pessoal, primeiro eu peço a vocês que anotem uma sequência de artigos que eu considero importantíssimo, que eu vou lhes dar aqui, para os quais vocês devem ter uma atenção especial, que estão esses artigos todos lá no CPC, depois, com calma, que virem esse vídeo, tá bom? Isso vai dar a vocês uma noção muito melhor de tudo, de todas as informações que eu dei por aqui. Então, por hora, tomem nota desses artigos. Vamos lá. Eu vou começar pelo artigo 84 do CPC. Esse daí vai falar sobre as despesas e as custas processuais. Depois eu me refiro ao artigo 95. Esse vai falar sobre a remuneração do assistente técnico. Em seguida, vejam os artigos 156, 157 e o artigo 158. Estes são aqueles que vão falar, em especial, do perito judicial, ok? Tem também o artigo 465, importantíssimo. Ali o código fala da nomeação do perito, fala dos prazos, da indicação do assistente técnico e por aí vai. Vejam ainda o artigo 475, que traz a previsão de nomeação de mais de um perito. Tá? Acontece. Às vezes o juiz precisa indicar mais de um perito e, consequentemente, as partes precisam indicar mais de um assistente técnico. Isso acontece em função da complexidade da causa. A causa, às vezes, ela exige uma complexidade e tem que ter mais de um profissional de áreas diferentes. Temos ainda o artigo 477, que vai falar sobre o protocolo do laudo pelo perito. Ali também eu tenho uma coisa muito importante, que é a divergência do assistente técnico. O assistente técnico pode divergir do colega perito quando apresentou alguma resposta, algum quesito, ou apresentou alguma inconsistência no laudo, na ótica do assistente técnico. Isso está lá no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 477. Bem, esses são os principais artigos que eu acho importante anotar. Depois, como eu disse, vão e visitem esse artigo lá no Código de Processo Civil, que vai ficar mais fácil de você entender esse vídeo, ok? Bom, dando continuidade, eu vou começar pela diferença com relação à forma de ingresso de cada uma dessas figuras no processo judicial. O perito judicial, você já sabe,
principalmente aqueles que já viram outros vídeos que estão lá, inclusive que está lá na playlist, que o ingresso do perito é na forma e ao teor do artigo 156 do Código de Processo Civil. Sempre que o juiz depender do conhecimento técnico, científico, ele vai buscar numa lista, num rol, num cadastro de profissionais que estão lá nos tribunais, tá bom? E que eu falo deles no vídeo Cadastre-se nos Tribunais, seja um perito judicial. Tá lá na playlist. Então, desses profissionais, ele vai escolher um perito para nomear, beleza? Bem, e o assistente técnico? Bom, este profissional, bom que se diga, ele é indicado de forma independente por cada uma das partes. Quando eu falar partes aqui, gente, eu estou me referindo a autor e réu, tá bom? Vamos chamar autor e requerido. Réu é mais usual no processo penal, tá bom? Mas se você preferir também, pode chamar assim. Bem, normalmente o assistente técnico, ele goza da confiança das partes. E, aliás, são elas que vão remunerá-lo, ok? Ele vai ser pago pelas partes, como eu vou explicar daqui a pouco. Essa relação do assistente técnico não só pode, como deve, eu recomendo fortemente, que seja regulamentada por contrato entre eles, que haja um contratinho. No caso dos técnicos industriais, é importante que haja o recolhimento do termo de responsabilidade técnica, do TRT, ok? Bom, então, o assistente técnico, como eu disse, é da confiança das partes, às vezes é da confiança do advogado, é muito comum, tá? O advogado indicar para o seu cliente um assistente técnico, né? Isso acontece demais, mas sempre da confiança, ressalto bem, sempre da confiança da parte, do autor ou do réu, ou melhor, do requerido, conforme aquele que indicou. Quanto à remuneração, quem é que remunera, quem é que paga o perito judicial? E quem é que paga aos assistentes técnicos das partes? Bom, para essa resposta, eu vou pedir licença a vocês para fazê-la considerando que não há no processo, as partes no processo, elas não gozam da justiça gratuita, certo? Então eu vou responder como se eles não tivessem nem autor nem réu direito à justiça gratuita. Então vamos lá. O artigo 95 do Código de Processo Civil nos informa que cada parte adiantará a remuneração do seu assistente técnico que houver indicado, tá bom? Ou seja, cada qual arca com os custos do seu respectivo assistente técnico. Sendo que o pagamento do perito, esse vai ser adiantado pela parte que houver requerido, pedido a perícia. E vai ser rateada quando a perícia for determinada de ofício pelo juiz ou tiver sido requerido por ambas as partes. Às vezes as partes entram neste consenso. Eles divergem em tudo, mas eles chegam a esse consenso. Precisamos de um perito. Nesse caso, eles dividem, eles rateiam. Tá? Muito importante aqui, você deve ter pensado, não, peraí ainda, de ofício pelo juiz? Sim. Veja o artigo 156 do Código de Processo Civil. De repente, a situação foi o juiz entendeu que precisava de um perito. Então, ele de ofício, ele suscita a necessidade de perícia. E aí, nesse caso, as partes têm que rachar o pagamento dessa perícia. Bem, de forma geral, como é que cada um atua dentro do processo? O perito atua de uma forma e assistente técnico atua de outra. Então vamos lá. O perito, uma vez nomeado, ele tem uma missão. Qual é a missão do perito? Ele vai trazer aos fatos do processo à luz da técnica, do conhecimento científico dele para elucidar questões, para responder a quesitos formulados pelas partes, a gente chama de quesitação, as quais ele deve responder com zelo, com dedicação, com o maior cuidado possível e também dentro de um aprazamento, dentro de um prazo fixado pelo juiz. Esses quesitos são formulados tanto pelas partes, autor e requerido, assim como pelo magistrado. E em alguns casos, é muito comum
haver a presença do Ministério Público. E aí o Ministério Público vai também ofertar perguntas, ou melhor, quesitos, fazer questionamentos ao perito. Na prática, a missão mesmo, como eu falei, do perito é responder aos quesitos. E ele vai responder questão por questão, item por item. Porém, e normalmente é o que acontece, ele apresenta isso em forma de laudo conclusivo. E nele contém, obviamente, as respostas aos quesitos. Tudo vai depender também da complexidade e também da prática e de como trabalha o perito. Tem alguns que preferem responder como se estivesse respondendo uma questãozinha de prova. Para cada questão ele responde. Muito bem. Mas sempre ele vai observar o quê? O prazo. Ele vai observar o zelo, né? E para isso, para essas respostas, o perito vai poder, e normalmente, repito, eles fazem diligências, eles buscam ouvir pessoas, eles coletam documentos físicos, documentos eletrônicos, enfim. Ele também vai se utilizar de tudo quanto for necessário, da melhor técnica, não é, que a expertise dele possa alcançar para responder, para elucidar os fatos que lhe foram propostos por meio dos tais quesitos, por meio da tal quesitação. Bem, isso o perito judicial. E o assistente técnico? Bom, o assistente técnico, ele fundamentalmente assessora as partes, tá, no curso da ação processual. Ele normalmente é quem confecciona os quesitos, ou pelo menos ele o faz em acordo, em parceria com o advogado. Além disso, ele pode acompanhar as diligências feitas pelo perito, acompanhar as colheitas, vamos dizer assim, de documentos, de informações. Porém, isso é importante, ele não pode interferir, ele não pode causar óbice, ele não pode prejudicar de forma alguma a tranquilidade e o trabalho do perito. Quando da apresentação das respostas aos quesitos, quando o perito apresentar o laudo, não é, ele, o assistente técnico, ele poderá também apresentar um parecer. E esse parecer poderá vir divergente, no todo ou em parte, com o que disse o perito. E aí, nessa oportunidade, inclusive, ele pode sugerir ao advogado, e o advogado requerir no processo, por exemplo, quesitação complementar, entre outras tarefas, como, por exemplo, comparecer em juízo. Muitas vezes acontece, o assistente técnico ele é ouvido, por exemplo, e oferta suas impressões, conclusões e entendimentos técnicos diretamente ao juiz por depoimento oral ou, como eu já disse, através de um parecer divergente, em parte ou no todo, com o perito. Tá bom? Bom, além disso, também a depender da complexidade da causa, podem ser nomeados mais de um perito e indicado mais de um assistente técnico. Tá? Isso acontece, repito, a depender da complexidade da causa, que poderá ter a necessidade de mais de um expert para responder aos quesitos formulados. Aqui eu abro só um parênteses bem rápido. Você, assistente técnico, chamado no processo como assistente técnico ou como perito, o que vai aquilatar para ti o teu pedido de honorários, além de você olhar, né, as peças do processo, são os quesitos. Muita atenção nos quesitos, o que é que as partes querem saber. Dali você vai ter uma noção do grau de trabalho que você vai ter cobrar corretamente os seus honorários, tá bom? Então vamos continuar. Então sim, poderá ser nomeado mais de um perito ou indicado mais de um assistente técnico por cada uma das partes, autor e requerido. Vou dar aqui um exemplo. Digamos que o objeto da perícia ou um dos objetos da causa seja uma fazenda, tá? Em que os quesitos abordaram, por exemplo, a estrutura de uma edificação, a casa sede tem algum defeito, algum problema de estrutura, por exemplo. E essa estrutura precisa ser analisada por um expert, tá? E por outro lado, a fazenda é uma gleba com muitas ou com milhares, vamos supor, de hectares, também objeto de quesitação e de dúvidas e precisa ter respostas dentro de um processo judicial. Então, o juiz pode, neste caso, nomear um técnico em edificações e um técnico em agrimensura, tá?
ambos como peritos em conjunto e apresentarão as respostas em conjunto, tudo em conjunto, os pareceres e tal, e muitas vezes até no mesmo prazo, ou a depender, um prazo diferente. E aí as partes, a seu turno, também vão ter indicar experts em cada uma dessas correspondentes modalidades, perfeito? Bom, estas são apenas algumas das diferenças que eu quis trazer aqui. Olha, tem muito mais, há muitas outras diferenças, há muitas outras nuances que diferenciam o trabalho do perito judicial e o trabalho do assistente técnico. Mas eu finalizo dizendo que uma coisa é importante: ambos têm que ter um bom conhecimento técnico e experiência na área que pretendem trabalhar, tanto perito como assistente técnico. Bom, mas era isso que eu tinha desta vez. Eu espero que você tenha gostado e agradeço muito por ter ficado até aqui. E se você gostou do assunto e achou importante, compartilha com seus colegas, com seus amigos, compartilhe com seus familiares, me ajude a ajudar outras pessoas a conhecer um pouco mais sobre variados temas do direito. Isto posto, até o próximo vídeo.